Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa. Eu gostei bastante do gráfico, por isso resolvi trazer para vocês. Eu confeccionei ele com barbante, fio 6 e usei agulha de número 3,5. Gostei bastante do resultado, espero que vocês gostem o quanto eu gostei. Ele ficou pesando 428 gramas. Na largura ficou com 48 centímetros. Eu tenho sempre procurado fazer os caminhos de mesa mais largos, porque vocês sempre têm me pedido que gostaria de fazer os caminhos de mesa mais largos, então eu sempre tenho procurado atender ao pedido de vocês. Então, eu sempre tenho feito ele um pouco mais largo, porque o caminho que eu faço, a medida que eu faço é essa que eu trago para vocês. Então, tem muita gente que pergunta, como que eu faço para fazer maior? Eu não sei, porque eu faço apenas nessa largura. Então, eu tenho procurado sempre atender a vocês, trazer mais largo. No comprimento, de uma ponta à outra, ele ficou com 99 centímetros. Isso, quanto ao comprimento, não tem problema. Vocês vão fazer do tamanho no comprimento que para vocês for o necessário, que para a mesa de vocês ou para a encomenda de vocês for o necessário. O comprimento é só vocês irem repetindo o gráfico, não tem problema. Eu vou mostrar ele nesta ponta para vocês verem como é lindo o nosso gráfico. Então, este é o nosso gráfico. Ele é bem simples, porém, o resultado ficou muito bonito. Me deixem nos comentários o que vocês acharam. Eu achei que ficou muito bonito. Eu fiz aqui nas laterais uma carreira de pontos baixíssimos e nas duas pontas, nesta e na outra, eu fiz essa carreira de pontos altos tombados com picô. Gostei bastante do resultado também. Tendo passado todas as informações, eu acho que eu consegui passar tudo para vocês. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, vem fazer parte da nossa família. Eu percebo que muita gente assistem os meus vídeos. Muitas pessoas assistem os meus vídeos e não são inscritos. Me ajudem a bater a minha meta nesse mês de junho. Eu tenho uma meta para bater, para chegar a 50 mil inscritos. Conto com cada um de vocês. Como vocês veem, eu sempre procuro atender a cada um de vocês. Eu trago sempre caminhos de mesa com um gráfico bem fácil que todos consigam fazer. Costumo tirar dúvidas de vocês. Às vezes vocês perguntam alguma coisa, eu repito novamente o vídeo, caso tenha ficado alguma dúvida. Vocês que ainda não são inscritos, se inscrevam. Ative o sininho e deixe seu joinha. O seu joinha para mim também é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Se puder, compartilhem com mais uma, mais duas, para os amigos, para os parentes, e eu ficarei muito agradecida. Espero contar com vocês também. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante fio 6 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Nós vamos passar a agulha aqui por trás, dar uma laçada no barbante, voltar com ele para frente. Ficamos aqui com uma argola. Vamos laçar o nosso barbante novamente e puxar aqui por dentro desse círculo. E vamos apertar. Assim ficamos com a nossa primeira corrente. Eu vou fazer novamente, porque tem amiga nossa falando que não está conseguindo fazer o nosso nó mágico. Então, eu vou iniciar novamente para vocês verem. Então, nós vamos laçar o barbante aqui no dedo, segurar com esses dois dedos. Com a nossa agulha, nós vamos passar aqui por baixo, fazer uma volta aqui no nosso barbante. Feita essa volta, vamos puxar o nosso barbante, vamos ficar aqui com uma argola. Vamos laçar o nosso barbante e puxar aqui por dentro
da nossa argola. Ficamos aqui, vamos puxar, ajustar, ficamos aqui com a nossa primeira corrente. Eu acho que vocês conseguiram entender. Caso vocês tenham alguma dúvida, voltem o vídeo que vocês conseguirão fazer com certeza. Agora, nós vamos fazer aqui a nossa corrente. Então, vamos fazer aqui um total de 78 correntes. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer num total de 78 correntes. Então, eu fiz aqui as minhas 78 correntes. Vou segurar aqui para marcar a última corrente, vou fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feitas as 4 correntes, vamos lá naquela corrente onde nós marcamos e vamos fazer aqui o nosso segundo ponto alto. Por que o segundo ponto alto? Porque o nosso primeiro ponto alto é a nossa corrente. Então, na próxima corrente, nós vamos fazer o nosso terceiro ponto alto. Na próxima corrente, mais um ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui a nossa primeira corrente de pontos altos. Um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Para quem não sabe, o nosso ponto alto, nós vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na nossa corrente, laçar o barbante e puxar. Vamos ficar assim com 3 argolas. Vamos laçar o nosso barbante, tirar 2, novamente laçar o barbante, tirar as duas últimas argolas. Este é o nosso ponto alto. Então, nós vamos fazer a nossa primeira carreira, uma carreira de pontos altos. Um ponto alto para cada corrente de base. Então, eu vou adiantar e já trago para nós continuarmos o nosso trabalho. Então, eu já encerrei aqui a minha primeira carreira. A minha primeira carreira ficou com 79 pontos altos. Por quê? Porque fizemos 78 correntes e essas correntes que nós fizemos aqui para subir, que ficou como sendo o nosso primeiro ponto alto. Então, no total aqui, nós ficamos com 79 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Eu vou subir aqui com 2 correntes, 1, 2. Vou subir com 2 porque 2 correntes é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, mais alto, pode sim colocar 3 correntes. Eu vou colocar apenas 2 porque esta é a altura do meu ponto alto. Vou virar o meu trabalho e vou fazer aqui mais 6 pontos altos, que com a corrente vão ficar 7 pontos altos. Então, vou fazer o segundo ponto alto, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então, aqui neste início, eu fiquei com um total de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui um total de 6 quadrados. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos e no terceiro, fazer o nosso ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos, no terceiro, fazer um ponto alto. Então, eu vou fazer aqui no total de 6 quadrados, que é esse nosso ponto rede. Eu já fiz aqui 3 quadrados, vou completar os outros 3. Então, completei aqui os meus 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito isso, agora eu vou repetir novamente os 7 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 1, vou fazer 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Então, eu repeti aqui 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu vou repetir os 6 quadrados. Então, vou repetir os 6 quadrados. Após terminar os 6 quadrados, vou repetir os 7 pontos altos. Assim, nós vamos fazer até o final da nossa carreira. Eu vou adiantar essa parte, já trago para vocês verem como ficou. Então, eu encerrei aqui a minha segunda carreira. Nós fizemos aqui 7 pontos altos,
6 quadrados, 7 pontos altos, 6 quadrados, 7 pontos altos, 6 quadrados, 7 pontos altos. Nós fizemos em uma ponta e na outra os 7 pontos altos. Nós ficamos com 4 grupos de pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4 grupos de pontos altos. E 3 grupos de quadrados. 1, 2, 3. Agora, nossa próxima carreira, nós só vamos copiar o mesmo que fizemos nesta carreira. Então, onde são quadrados, nós vamos copiar os quadrados, e onde são pontos altos, nós vamos copiar os pontos altos. Como é só repetição, eu vou repetir esta carreira e já trago para vocês verem. Então, aqui eu encerrei a minha terceira carreira. Como eu havia dito, apenas copiando o que fizemos na carreira anterior. Então, assim ficou a nossa terceira carreira. Somente copiei o que já havia feito dos pontos altos. Copiei os pontos altos e os quadrados, copiei os quadrados. Agora, vamos para a nossa próxima carreira, a nossa quarta carreira. Vou subir aqui com 2 correntes, virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 3 pontos altos, que com a corrente vão ficar 4 pontos altos. Então, 2, 3, 4 pontos altos. Feito isto, vou fazer 2 correntes, 1, 2, e vou abrir aqui um quadrado em cima dos pontos altos. Então, vou pular 2 pontos altos. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. Então, eu fiz 4 pontos altos e abri um quadrado em cima dos 7 pontos altos. Agora, no próximo quadrado, nós vamos fechá-lo. São 2 correntes, vamos colocar 2 pontos altos. Então, 1, 2, e copiar o nosso próximo ponto alto. Então, nós fechamos este primeiro quadrado próximo aos pontos altos. Agora, eu vou copiar aqui 4 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, copiar esse próximo quadrado. Novamente, 2 correntes, copiar o próximo quadrado. Então, já fizemos aqui 2 quadrados. Vou copiar o terceiro quadrado e vou copiar o quarto quadrado. Então, eu fiz aqui 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. Chegamos aqui no quadrado vazio anterior aos pontos altos. Eu vou fechar este quadrado. Então, são 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. E copiar aqui o nosso primeiro ponto alto. Então, eu fechei um quadrado anterior aos pontos altos. Agora, aqui em cima desses pontos altos, eu vou abrir 2 quadrados. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, no terceiro, fazer um ponto alto. Fiz um quadrado. Vou abrir outro quadrado. Vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o terceiro ponto alto. Então, em cima dos 7 pontos altos, eu abri 2 quadrados. Agora, no próximo quadrado, eu vou fechá-lo também. Então, são 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos e copiar o nosso próximo ponto alto. Então, eu fechei um quadrado anterior aos pontos altos, abri 2 quadrados em cima dos pontos altos e fechei um quadrado após os pontos altos. Novamente, vou copiar 4 quadrados. Então, vou copiar 1, 2, 3, 4 quadrados. Então, eu copiei aqui mais 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. Chegamos no quadrado aberto anterior aos pontos altos. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz deste lado. Então, eu vou fechar o quadrado anterior aos pontos altos, abrir 2 quadrados nos pontos altos e fechar o quadrado após os pontos altos. Então, desta forma aqui, eu vou fazer até o final dessa nossa carreira. Chegamos aqui nos pontos altos, eu vou fechar este quadrado, abrir aqui em cima dos 7 pontos altos 2 quadrados e fechar este próximo quadrado. E vou fazer assim até o final da nossa carreira. Eu encerrei aqui mais esta carreira. Nós copiamos aqui os 4 primeiros pontos altos, 3 pontos altos e a corrente é o nosso quarto ponto alto. Abri aqui um quadrado, então eu fiz 2 correntes, pulei 2 pontos altos, no terceiro eu fiz um ponto alto. Fechei o quadrado após os pontos altos. Copiei aqui 4 quadrados, chegamos próximo aos pontos altos. Eu vou fechar um quadrado anterior aos pontos altos, em cima dos pontos altos vou abrir 2 quadrados. E vou fechar um quadrado
após os pontos altos. O próximo quadrado eu vou fechar. Assim, eu fiz até o final da nossa carreira. Então, eu copiei mais 4 quadrados, fechei o quadrado anterior aos pontos altos, abri 2 quadrados em cima dos pontos altos e fechei um quadrado após os pontos altos. Fiz novamente 4 quadrados, aí aqui eu fiz da mesma forma que eu fiz aqui no início. Então, eu fechei este quadrado, abri um quadrado aqui nos primeiros pontos altos e copiei os 4 últimos pontos altos. Então, assim ficou a nossa carreira. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Nossa próxima carreira, nós vamos subir aqui com 2 correntes, virar o nosso trabalho. Vamos copiar os 3 pontos altos restantes. Então, vamos ficar aqui no total de 4 pontos altos, contando com as nossas 2 correntes que nós fizemos no início. Então, fechamos aqui com 4 pontos altos. Vamos copiar este próximo quadrado. Então, vamos fazer 2 correntes e copiar aqui o próximo ponto alto. Então, aqui nós só copiamos o quadrado da carreira anterior. Chegamos nos pontos altos. Aqui nós vamos abrir um quadrado. Então, vamos fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos. E aqui no terceiro ponto alto, vamos fazer o nosso ponto alto. Então, nós copiamos esse primeiro quadrado e abrimos o quadrado em cima dos pontos altos. Chegamos no próximo quadrado, este nós vamos fechá-lo. Então, aqui são 2 correntes, nós vamos fazer 2 pontos altos. 1, 2. E copiar o próximo ponto alto. Então, nós fechamos um quadrado após os pontos altos. E em cima dos pontos altos, nós abrimos um quadrado. Vou copiar aqui 2 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, copiar este primeiro quadrado, mais 2 correntes, copiar o próximo quadrado. Então, nós copiamos aqui 2 quadrados. Chegamos no quadrado anterior aos pontos altos. Este quadrado, nós vamos fechá-lo. Então, vamos fazer aqui 2 pontos altos, porque são 2 correntes, e copiar o nosso próximo ponto alto. Então, nós fechamos o quadrado anterior aos pontos altos. Em cima dos pontos altos, nós vamos abrir um quadrado. Então, vamos fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, e no terceiro, fazer o nosso quadrado. Então, nós abrimos um quadrado em cima dos pontos altos. Vamos copiar estes 2 quadrados. Então, 2 correntes, copiar o ponto alto. Novamente, 2 correntes, copiar o ponto alto. Então, aqui nós só copiamos os 2 quadrados já existentes da carreira anterior. Vamos fazer aqui um quadrado. Então, vamos fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Então, em cima dos pontos altos, nós abrimos um quadrado, da mesma forma que fizemos deste lado. E vamos fechar o próximo quadrado. Então, são 2 correntes, vamos fazer 2 pontos altos e copiar o nosso ponto alto. Então, ficou dessa forma. Eu fechei um quadrado anterior aos pontos altos, abri um quadrado nos pontos altos, copiei os 2 quadrados já existentes, abri um quadrado em cima dos pontos altos e fechei o próximo quadrado, próximo aos pontos altos. Desta forma, eu vou fazer até o final desta carreira. Então, eu vou fazer os 2 quadrados. Chegando aqui, vou fechar este quadrado, abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos, copiar os 2 quadrados, abrir um quadrado em cima dos pontos altos e fechar o próximo quadrado. Vou fazer assim até o final da nossa carreira. Como é só repetição, eu vou adiantar e já trago para vocês verem como ficou. Então, assim ficou esta nossa carreira. Copiamos aqui os 4 pontos altos, copiamos o quadrado. Em cima dos pontos altos, abrimos um quadrado, fechamos o próximo quadrado. Copiamos os 2 quadrados, fechamos um quadrado anterior aos pontos altos, abrimos um quadrado em cima dos pontos altos, copiamos os quadrados já existentes da carreira anterior, abrimos um quadrado em cima dos pontos altos e fechamos um quadrado após os pontos altos. Fizemos assim até o final dessa nossa carreira, da mesma forma. Feito isto, vamos para a nossa próxima carreira. Então, aqui eu subi com as 2 correntes e copiei os 3 pontos altos. Ficou num total de 4 pontos altos. Vou copiar os quadrados aqui deste início, somente copiar os quadrados. 2 correntes,
e copiar o quadrado. Copiamos aqui os dois quadrados da carreira anterior. Vamos abrir um quadrado em cima dos pontos altos. Então, duas correntes, pulamos os dois pontos altos. No terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Então, ficou dessa forma. Chegamos aqui neste meio, tem dois quadrados abertos. Desta carreira, nós vamos fechar os dois quadrados. Da mesma forma que nós víamos fazendo aqui. Só que aqui, nesta feita, nós abrimos os quadrados em cima dos pontos altos. E aqui em cima, ficaram dois quadrados. Agora, nós vamos fechar estes dois quadrados. Então, são duas correntes, vamos fazer dois pontos altos. E copiar o nosso ponto alto. Fechamos aqui um quadrado, vamos fechar o segundo quadrado. Então, dois pontos altos e vamos copiar o nosso ponto alto. Então, aqui nós fechamos os dois quadrados de uma só vez. Vou abrir aqui um quadrado, então, vou fazer duas correntes, pular os dois pontos altos e copiar o nosso ponto alto. Então, eu fechei os dois quadrados e abri um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Vou aqui copiar os quadrados, então, vou fazer duas correntes, copiar este quadrado, novamente, duas correntes, copiar o próximo quadrado, duas correntes, copiar o próximo quadrado, duas correntes, copiar o próximo quadrado. Então, observem que aqui nós só copiamos os quadrados da carreira anterior. Chegamos aqui nos pontos altos, nós vamos abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Então, fizemos duas correntes, vamos pular os dois pontos altos e no terceiro ponto alto, vamos copiar o nosso ponto alto. Novamente, chegamos os dois quadrados. Vamos fazer da mesma forma que fizemos aqui. Vamos fechar os dois quadrados de uma só vez. Então, são duas correntes, eu vou fazer dois pontos altos, copiar o nosso ponto alto. Novamente, são duas correntes, copiar os dois, fazer dois pontos altos aqui nas duas correntes e copiar o nosso próximo ponto alto. Então, nós fechamos aqui novamente os dois quadrados de uma só vez. Vamos abrir aqui em cima dos pontos altos um quadrado. Então, fizemos duas correntes, vamos pular dois pontos altos e no terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Então, nós vamos fazer assim até o final da nossa carreira. Eu vou adiantar e já trago para vocês verem. Então, assim ficou a nossa carreira. Copiei os pontos altos, copiei os dois quadrados já existentes, abri estes pontos altos, fiz um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Aí, chegamos nestes dois quadrados, vamos fechar os dois de uma só vez. E estes 7 pontos altos são estes 7 pontos altos aqui. Só, porém, nós começamos com os pontos altos e depois nós abrimos os quadrados. Aqui, nesta carreira, eram dois quadrados abertos e nós fechamos com pontos altos. Aí, abrimos aqui um quadrado em cima dos pontos altos, copiamos os quadrados já existentes, abrimos um quadrado aqui em cima dos pontos altos, chegamos novamente nos dois quadrados, vamos fechar os dois de uma só vez. São estes pontos altos aqui que nós fizemos nesta feita, aqui em cima. Aí, novamente, os quadrados, chegamos aqui nos dois quadrados juntos, vamos fechá-lo, os dois juntos, e aqui nós encerramos com 3 quadrados e copiamos os 4 últimos pontos altos. Essa parte será sempre da mesma forma do início. Essa carreira aqui é esta carreira, é a nossa segunda carreira. Aqui eu repeti a terceira carreira, é da mesma forma da segunda carreira. É o mesmo que eu vou fazer aqui. Aqui eu só vou repetir mais uma carreira desta mesma forma. Onde são pontos altos, eu vou copiar os pontos altos. E onde são quadrados, vou copiar os quadrados. Da mesma forma que eu fiz aqui. Copiei os pontos altos e copiei os quadrados. Eu vou fazer mais uma carreira desta forma aqui. Eu vou fazer a segunda carreira e já trago para vocês verem. Então, eu já fiz aqui a minha segunda carreira, somente copiando o que eu fiz na carreira anterior. Somente copiei os quadrados e copiei os pontos altos. Onde são pontos altos, eu copiei os pontos altos, e onde são quadrados, eu copiei os quadrados. Feito isto, agora eu vou repetir novamente essas carreiras aqui que eu fiz. Então, eu vou fechar aqui
um quadrado, abrir 2 quadrados aqui neste meio, fechar o próximo quadrado. Copiar os quadrados, chegando aqui nos próximos pontos altos, fechar um quadrado anterior aos pontos altos, abrir aqui em cima 2 quadrados, fechar um quadrado após os pontos altos. Da mesma forma que eu fiz nesta carreira, eu vou fazer agora nesta feita. Como é repetição, eu vou adiantar 2 carreiras e já trago para vocês verem como é o nosso trabalho que nós vamos fazer até o final do nosso caminho de mesa. Será só repetição, nós vamos repetir o mesmo que nós fizemos aqui, nós vamos repetir nesta feita aqui em cima. Então, eu vou adiantar mais 2 carreiras e já trago para vocês verem como está ficando o nosso trabalho. Como prometido, eu já adiantei aqui 2 carreiras e trouxe para vocês verem, Nós estávamos nesta carreira. Eu fiz da mesma forma que eu fiz nesta carreira. Eu abri um quadrado anterior aos pontos altos, abri aqui 2 quadrados, que são estes 2 quadrados. Fechei um quadrado após os pontos altos, que é este quadrado aqui. Então, esta carreira eu copiei nesta feita aqui. E essa nossa próxima carreira, que é sempre abrindo um quadrado após os pontos altos, eu fiz esta carreira. Então, eu pulei os pontos altos. Em cima dos pontos altos, vocês vão abrir quadrados e fechar um quadrado anterior aos pontos altos e um quadrado após os pontos altos. Nesta carreira, nos restou novamente os 2 quadrados. Estes 2 quadrados, na próxima carreira, nós vamos fechar. É este trabalho aqui que nós vamos repetir aqui em cima. Então, nós vamos fechar estes 2 quadrados, da mesma forma que fizemos aqui e aqui. Vamos fechar os 2 quadrados com pontos altos e fazer mais uma carreira igual. Então, nós vamos fazer essas 2 carreiras nesta feita. Nós só vamos repetindo. Aqui é um triângulo, observem que aqui nós vamos abrir o triângulo e fechar o triângulo. Novamente, quando nós repetirmos essas 2 carreiras, nós vamos novamente abrir o nosso triângulo. O nosso trabalho será todo desta forma. Então, eu vou adiantar esta parte, que será só repetição. Quando eu trouxer, vocês vão entender direitinho como que é. Nós apenas vamos repetindo e vou trazer já com esta carreira de pontos altos, porque nós iniciamos com uma carreira de pontos altos. Então, nós vamos encerrar com uma carreira de pontos altos. Então, eu já vou adiantar esta carreira e trazer o caminho de mesa no tamanho que para mim é o suficiente para nós fazermos a nossa última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Como prometido, eu já adiantei o meu caminho de mesa no tamanho que para mim é o suficiente e trouxe para nós fazermos a nossa última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Então, vamos entender aqui o que nós fizemos. Nós paramos nesta carreira, onde tem os 2 quadrados aqui juntos, que nós vamos fechar. Aí, nesta carreira, nós fechamos os quadrados. Então, nós copiamos os quadrados, abrimos aqui um quadrado, copiamos os quadrados já existentes, abrimos um quadrado aqui em cima dos pontos altos e fechamos os 2 quadrados. Deste lado, fizemos da mesma forma, abrimos um quadrado em cima dos pontos altos, copiamos os quadrados já existentes, abrimos um quadrado em cima dos pontos altos e fechamos aqui os 2 quadrados. Então, essa carreira é esta nossa carreira aqui. Nós só vamos repetir por todo o nosso trabalho esta parte aqui. Este triângulo. Aqui nós abrimos, aqui nós fechamos. Então, nós só vamos repetindo até o final da nossa carreira desta forma. Quando nós fecharmos aqui os 2 quadrados, nós vamos começar, fechamos aqui os 2 quadrados, fizemos a nossa segunda carreira da mesma forma. Vamos abrir o nosso triângulo. Então, vamos fechar os quadrados anterior aos pontos altos. Então, fechamos este quadrado, fechamos este. E aqui no meio, abrimos os quadrados. Aí, vamos repetir, vamos chegar novamente aos 2 quadrados abertos. Vamos novamente fechar. E assim, nós vamos fazer até o final da nossa carreira. Espero que vocês tenham conseguido entender. Não tem erro. Na prática, quando vocês fizerem aqui este início, daqui é só vocês copiarem o restante do nosso trabalho.
Não tem erro. Tenho certeza que vocês vão sim conseguir fazer. Assim eu fiz por todo o meu caminho de mesa. Como eu falei, eu ia encerrar com a última carreira de pontos altos, porque nós iniciamos com uma carreira de pontos altos, então aqui eu encerrei a minha carreira de pontos altos. Aqui são duas correntes, eu fiz os 2 pontos altos. No ponto alto, copiei o ponto alto. E nos pontos altos, somente fiz ponto alto sobre ponto alto. Fiz aqui a minha última carreira de pontos altos. Agora, vamos fazer a última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Então, eu fiz aqui o meu último ponto alto, vou virar o meu trabalho, e em cada espaço desse eu vou colocar 2 pontos baixos. Então, um ponto baixo no primeiro espaço, e o segundo ponto baixo no primeiro espaço. Vamos para o próximo espaço. Novamente, mais 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1, 2. Eu vou fazer assim nas duas laterais, em cada espaço, colocar 2 pontos baixos. Então, eu vou fazer essa carreira nas duas laterais, e quando chegar aqui, na carreira de pontos altos, eu volto, porque aqui o nosso ponto será diferente. Então, eu vou adiantar, e quando chegar aqui, eu volto para nós fazermos a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Como prometido, eu já fiz aqui a minha carreira de pontos baixos na lateral. Em cada espaço, eu coloquei 2 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Eu vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, vou marcar esta corrente e vou fazer mais 3 correntes. 1, 2, 3, ficando assim com 6 correntes. Vou voltar lá na terceira corrente, contando de baixo para cima, e vou fazer aqui o meu ponto baixíssimo. No mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, 1 e 2 pontos altos, ficando assim com 3 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vamos contar aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, ficamos aqui com 3 pontos altos tombados com picô. Novamente, vamos repetir o nosso trabalho. Vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Vou marcar a terceira para ficar mais fácil. Vou fazer mais 3 correntes. 1, 2, 3. Então, nós ficamos aqui no total de 6 correntes. Vou voltar aqui na terceira corrente, contando de baixo para cima. 1, 2, 3. Na terceira corrente, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Então, ficamos aqui com uma corrente com picô. Feito isto, aqui no mesmo espaço, vamos fazer mais 2 pontos altos. Então, no mesmo espaço, mais um ponto alto. Então, ficamos aqui num total de 3 pontos altos. Vamos contar 3 pontos altos na carreira anterior. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, novamente, ficamos aqui com 3 pontos altos tombados com picô. Vou fazer aqui mais uma vez. Vamos subir com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isso, vamos marcar aqui na terceira corrente, vamos fazer mais 3 correntes. 1, 2, 3. Vamos voltar aqui na terceira corrente, contando de baixo para cima. 1, 2, 3. Na terceira corrente, vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, ficamos aqui com uma corrente com picô. No mesmo espaço, vamos fazer mais 2 pontos altos. Então, 1 e 2. Ficando assim com 3 pontos altos. Feito isto, vamos contar 3 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, aqui está os nossos 3 pontos altos com picô tombados. Vamos fazer assim até o final da nossa carreira. Eu vou adiantar, finalizar o nosso trabalho e já trarei o nosso trabalho pronto. Como prometido, já encerrei aqui a minha carreira de pontos altos tombados com picô, fiz aqui o meu ponto baixíssimo, escondi o barbante por entre os pontos. Então, eu fiz a minha carreira de picô nas duas pontas e aqui nas laterais eu fiz a carreira de pontos baixos, em cada espaço, 2 pontos baixos.
Assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!